Ser, professor Bolzan? Pode ser, professora? Ótimo. Então, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Alisson, eu sou aqui um dos membros do Observatório Cyber Leviatã, que hoje encerra suas atividades do primeiro semestre do ano de 2021. A gente está recebendo aqui a professora Caitlin Mulholland, que vai tratar sobre decisões automatizadas e direito à explicação no GDPR e na LGPD. A professora Caitlin, ela tem doutorado e mestrado em Direito Civil pela UERJ, ela é professora associada de Direito Civil do Departamento de Direito da PUC-Rio, onde coordena a graduação em Direito e o mestrado em Direito Civil Contemporâneo e Práticas Jurídicas, é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e Teoria do Estado da PUC-Rio, professora pesquisadora do Núcleo Legalité da PUC-Rio, coordenadora do Grupo de Pesquisa DROIT, o DROIT, Direito e Tecnologia, que é inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq. A professora hoje vai encerrar para a gente ir com chave de ouro um semestre que foi muito, digamos assim, muito movimentado. A gente recebeu aqui vários participantes. Hoje, agora mais cedo, estava conversando com o professor José Luiz Bolzan sobre quem que a gente recebeu. Nós começamos em março, recebendo o professor Orion Vargas, que é da Universidade de Medellín. Depois recebemos o Ingo Sarlé, Gustavo Santos, Dierle Nunes, Alexandre Pimentel, Rafael Goman, a Raquel Sparenberg, o Fábio Leite, nosso último palestrante na semana passada, e agora a professora Caitlin. Ou seja, tivemos aí um semestre cheio de atividades e já estamos programando as atividades do próximo semestre. Então, fiquem atentos lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, é o @cyberleviatã, daqui a pouco eu deixo aqui no chat para vocês. Enfim, continue acompanhando, porque tem muita coisa boa aí para o semestre que vem também. Professor Bolzan, vou passar a palavra para o senhor poder fazer uma recepção à nossa querida convidada e a gente iniciar aí o nosso trabalho. Bom evento e boa noite a todos. Obrigado, Alisson. Obrigado, Caitlin. É um prazer recebê-la, né? Nós estamos nessa conversa há algum tempo, né? Para a tua vinda aqui no Cyber. Como o Alisson relatou, a gente tem procurado trazer e contar com a participação de grandes amigos e parceiros, né, que têm tratado de temas relativos às relações entre direito e tecnologia, em vários vieses, né, e podermos encerrar aí o semestre com a participação da Caitlin é uma grande satisfação, uma honra para nós. A Caitlin é uma professora extremamente reconhecida e uma pessoa que tem se dedicado aos estudos. Eu comentava com ela antes também que estava hoje ouvindo o podcast Direito Digital dela com a professora Ana Frazão também, que já indico a todos e a todas, né, que vale a pena. E a nossa intenção, então, é exatamente essa, de tentar trazer aqui no Cyber essas leituras, né, possíveis relacionadas às questões, né, que dizem respeito, então, aos vínculos entre direito e tecnologia. Como disse o Alisson, né, a gente teve uma série de conversas durante o semestre. Estamos já programando o reinício dessas atividades no dia 4 do 8, né? Então, em breve, já vamos divulgar aí a lista de nossos parceiros do segundo semestre e também de outras atividades que o Cyber está se programando para fazer. Então, Caitlin, agradeço a tua presença, né? Agradeço aqueles todos que têm, né, ao longo do semestre, participado dessas atividades, contribuído com o Cyber. Acho que nós vamos conseguir atingir os objetivos exatamente com a participação e com esse comprometimento de todos com aquilo que a gente está propondo. Né? Então, obrigado a todos, esperamos vê-las novamente no segundo semestre. Contigo, Kate. Obrigada, Bolzan. Obrigada, Alisson, pela recepção. E realmente é uma grande oportunidade, um prazer estar aqui nesse grupo, conversando com vocês, trocando algumas ideias sobre essa interlocução entre direito e tecnologia, né? A gente tem grupos de pesquisa que são irmãos, né, nos temas que a gente vem trabalhando. E acho que é sempre muito bem-vindo esse encontro
de grupos de pesquisa, né, qualificados, né, e que podem trazer algum tipo de contribuição para um debate que não é tão novo, mas ele é importante por conta, principalmente, do desenvolvimento de novas tecnologias e a compreensão de como ou se devemos regulá-las, né? Então, a ideia do papo de hoje, né, que o Bolzan propôs, né, é conversar com vocês sobre um dos assuntos mais interessantes que eu considero hoje sobre regulação da inteligência artificial e também, né, necessariamente, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados a um aspecto específico, né, a um aspecto específico dos sistemas de inteligência artificial, que é o chamado direito à explicação, que seria aplicado ou aplicável aos sistemas de inteligência artificial que atuam, né, com decisões automatizadas. E a ideia de hoje é falar dessas decisões automatizadas absolutamente independentes também, tá? Alisson, posso compartilhar aqui? Já me liberou para compartilhar a tela? Já. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês uma rápida apresentação. Vocês estão vendo, né? Sim. Compartilhar com vocês uma rápida apresentação é só para que a gente possa localizar o debate, fiquem mais evidenciados os pontos que eu quero passar com vocês no papo de hoje, tá? Então, a ideia é tratar de 2 diplomas legais, né? Tratar do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais e da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor ano passado. E esse diálogo entre essas 2 leis, esse diálogo é necessário, principalmente considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma decorrência do ponto de vista da inspiração, vamos dizer assim, do próprio GDPR, antes do GDPR, da diretiva da União Europeia, que tratava de proteção de dados em relação de consumo. Então faz sentido fazer essa comparação, essa análise, né, dessas 2 legislações, né? Podem me acusar de colonizada, mas o fato é que a gente se inspira na Europa para tratar de alguns aspectos importantes de proteção de dados, e o direito à explicação é um desses aspectos, né? Evidentemente que existem, e eu acho que é importante a gente mencionar isso, né, como nós somos grupos de pesquisa que debatem questões relacionadas também à proteção de dados, é importante apontar aqui na América Latina, né, fugindo um pouco do colonial, na América Latina nós temos inúmeros países com leis gerais de proteção de dados que são bastante desenvolvidas, né, e com processos de regulação bastante interessantes. Então, vale a pena também a gente olhar para o nosso próprio umbigo e fazer esse estudo comparado com as legislações, os ordenamentos da própria América Latina. Mas vamos lá, então, enquanto a gente não faz essa análise da América Latina, vamos para a Europa. Então, para começo de conversa, o que é esse direito à explicação e onde é que a gente pode localizar esse direito à explicação antes de entrar propriamente no debate, no reconhecimento legislativo desse direito, né? O direito à explicação é exatamente o que ele promete, né, no título. É o direito que vai ser concedido a uma pessoa que a gente vai, por enquanto, reconhecer como um titular de dados, de ter, né, explicado ou ter informado a ele quais foram os processos, as metodologias, os procedimentos que foram utilizados para que um sistema de tomada de decisão, de decisões autônomas, chegasse àquele determinado resultado. Então, basicamente, o direito à explicação se refere ao desvelamento de uma determinada situação ou de uma determinada condição que é, a princípio, opaca, né? Então, a explicação está relacionada com a ideia de, justamente, transparência. Vou colocar luzes num processo que
não tem, ou que não que prescinde, na verdade, de uma atuação humana, processo esse que é realizado, né, decisão essa que é realizada por uma, entre aspas, máquina, né, e, portanto, requer daquele sujeito a quem aquela decisão é direcionada uma determinada informação sobre o porquê, como e para que, né, aquela decisão foi alcançada, foi tomada. Tá? Então, esse direito à explicação, ele é previsto, né, como eu estava me referindo, ele se relaciona diretamente a sistemas de inteligência artificial. Eu não vou entrar aqui no conceito de software de inteligência artificial, no conceito de sistemas de inteligência artificial, até porque não são, o conceito de inteligência artificial não é um conceito unívoco, muito pelo contrário, mas do ponto de vista da explicação, né, desse papo de hoje, é importante que a gente reconheça que o direito à explicação, ele se conecta, esse debate se conecta necessariamente à existência de sistemas autônomos de tomada de decisão. E esses sistemas autônomos de tomada de decisão, eles são consequência da aplicação de softwares ou de processos que consideram ou que utilizam a inteligência artificial. Tá? Inteligência artificial, né, não sei se o público é um público mais eclético, né, mas a inteligência artificial, nesse caso, né, enfim, na verdade, não é nenhuma situação misteriosa, não é nada de ficção científica. Tá? No momento em que, por exemplo, o celular de vocês é desbloqueado com reconhecimento facial, em que você tem uma recomendação do Netflix para um determinado filme, em que você utiliza o Waze para descobrir o melhor caminho para chegar a um determinado lugar, essas aplicações utilizam inteligência artificial. Então, não é ficção científica, é muito pelo contrário, a utilização, a inteligência artificial utiliza de determinadas funcionalidades para predizer comportamentos, para indicar determinadas soluções, para responder a determinados questionamentos, ou seja, são atividades que nós humanos, né, carne e osso, tomaríamos com base na nossa autonomia, se é que a gente pode falar de autonomia, mas enfim, que a gente tomaria com base na nossa autonomia e que a gente está, muito entre aspas, por favor, delegando para um sistema informático, para um software, realizar essa pesquisa, essa decisão, esse auxílio, né, vamos colocar dessa forma, para que a gente pudesse nessa tomada de decisão, né? Então, pegar o exemplo banal do Waze, né, ou do Google Maps, né? Se eu estabeleço, né, se eu insiro nessa aplicação a informação de que eu quero ir para um determinado bairro no Rio de Janeiro, né, o que o Waze ou o Google Maps vai me informar são rotas possíveis. Né? Então, essas rotas possíveis, elas são identificadas por conta de dados que foram imputados nesse sistema de inteligência artificial e que reconhecem não só caminhos mais rápidos, como caminhos mais seguros, como caminhos em que não há, por exemplo, pagamento de pedágios, caminhos não engarrafados, né, que é possível essa identificação de acordo com uma análise preditiva, provavelmente, de probabilidade, com base em análises pretéritas, enfim. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças se pensar na inteligência artificial hoje, porque, de fato, ela está presente em várias aplicações que a gente utiliza hoje. Agora, essas decisões que são tomadas pelos sistemas de inteligência artificial, elas são decisões que podem ser dependentes de alguma interferência humana, de alguma atuação humana, ou seja, exigem que haja uma supervisão ou uma conclusão na tomada da decisão.
Tá? Então, pegar mais uma vez o exemplo do Waze, é dado ao usuário daquela aplicação rotas possíveis e o próprio usuário interfere naquela aplicação escolhendo a rota que é mais conveniente para ele. Então, existe uma interferência humana no processo de tomada de decisão da máquina. Quando a gente está diante dessa decisão que é tomada com o auxílio humano, né, não existe, a princípio, não existe um debate muito profundo sobre o direito à explicação. Tá? O direito à explicação ele está relacionado à decisão automatizada quando essa decisão realizada pelo sistema de inteligência artificial é tomada exclusivamente com base num tratamento automatizado, ou seja, um tratamento que independe de interferência humana. Né? Então, a gente tem uma situação que é bastante peculiar ou bastante interessante, por assim dizer, que é o fato de que existem graus de dependência ou de independência nas decisões automatizadas, nas tomadas de decisão automatizada. Então, quanto mais independente for essa tomada de decisão em relação à interferência humana, mais entre aspas, fiscalizada deve ser essa tomada de decisão, ou mais transparência deve ser dada a essa tomada de decisão, porque justamente independe de manifestação humana, de um agir humano, enfim, de um ato comissivo. Né? E aí a gente tem uma primeira consideração de que se existe, né, em qualquer processo de decisão automatizada algum tipo de interferência humana, seja em relação à reavaliação da decisão que foi tomada, considerando outros fatores que venham a influenciar na decisão final de um sistema de IA, essa decisão ela não é considerada como automatizada. A decisão automatizada é aquela que decide por si só, considerando o sistema. E aqui, deixa eu fazer um rápido parênteses, que é o seguinte: a inteligência artificial ela depende de dois insumos, né? Principalmente, né? Mas primordialmente dois insumos: dados e matemática. Tá? Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a inteligência artificial, e quem fala isso é um professor, o Solon Barocas, falava isso, né? Um sistema de inteligência artificial é tão bom quanto forem os dados que são incluídos na base de dados utilizada por esse sistema. E isso é verdade, né? Os dados que um sistema de inteligência artificial precisa de dados para funcionar, dados esses das mais diversas naturezas, né? Podem ser dados pessoais, dados meteorológicos, dados de trânsito, enfim. Podem ter uma questão, né, que resvala na proteção da pessoa humana ou de um direito fundamental, e pode ser que não. Tá? Então, esse é o primeiro insumo fundamental, que é a existência de dados, né, de uma base de dados, ou, como querem alguns, de um Big Data, um Big Data. Que trabalha no Big Data não é uma grande base de dados. Big Data se caracteriza por volume, velocidade e variedade de dados de forma grande, né, que permitem, portanto, a análise probabilística na utilização daqueles dados. Tá? O segundo insumo, que eu falei que é a matemática, é o que a gente conhece normalmente como algoritmos, né? Um algoritmo nada mais é, também muito resumidamente, do que uma fórmula matemática. É uma fórmula que vai indicar, geralmente, uma fórmula condicional, mas não necessariamente, que indica se, né, acontece uma determinada situação, o resultado será um determinado resultado. Tá? Então, é importante, né, reconhecer que esses dois insumos fazem parte da inteligência artificial, porque isso tem impactos no chamado direito à explicação. Então, o direito à explicação, né, o debate sobre o direito à explicação vem da Europa, né, a ideia justamente é falar do GDPR, né, e é bem interessante que desde 2017 foi realizado um debate doutrinário bastante profundo entre alguns autores que realmente conversam entre si, têm posições
que são até opostas, né? Então, eu trouxe a referência de um primeiro artigo, que é um artigo da Sandra Watcher, do Brent Mittelstadt e do Luciano Floridi, que eles, nesse artigo, eles dizem, em 2017, que não existiria um direito à explicação previsto no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, mas um mero direito a ser informado, né? E aí eles desenvolvem o trabalho deles, esse artigo, reconhecendo que esse direito a ser informado, ele vai se caracterizar por duas avaliações, né? Uma explicação, muito entre aspas, né? Porque, afinal de contas, eles negam o direito à explicação, né? A informação sobre a funcionalidade de um sistema, né? Da decisão automatizada, e a explicação sobre a racionalidade dessa decisão. Então, uma informação ex ante, né? Ou seja, como funciona o sistema de tomada de decisão autônoma, e uma informação ex post, que seria como se chegou, afinal, né? Quais foram os elementos suficientes necessários para chegar àquela decisão tomada, né? Em 2017, logo depois, vem um artigo de resposta ao artigo dialógico, é muito interessante isso, né? De resposta ao artigo, esse primeiro artigo, que é um artigo escrito pela Julia Pause e pelo Andrew Seltz, que argumentam que não, que de fato existe um direito à explicação que pode sim ser extraído da análise, não de artigos específicos, mas dos considerandos, né? Dos motivos, da motivação da própria lei. Posteriormente, a gente teve um outro artigo em 2018, outro em 2020, e os debates continuam e certamente continuarão, mas existe esse grande debate inicial, que é essa contraposição entre o direito à explicação autônomo e previsto no GDPR, e um direito à explicação que se confundiria com o chamado direito à informação, o direito ao acesso, e que, portanto, a ideia de um direito à explicação seria muito mais como um instrumento, né, um direito instrumental para acesso à informação, do que propriamente um direito autônomo concedido por exemplo, a um titular de dados. Tá? Então, faça a pergunta, né, considerando os dois artigos que eu citei, deixa essa pergunta. Existe, então, um direito à explicação na GDPR? E aí, o artigo 22 do GDPR traz, e eu resumi, tá? Tem uma continuidade, né? Mas para fins desse papo de hoje, resumir. Então, o artigo 22 basicamente diz o seguinte, que o titular de dados, né, ele tem o direito de não ficar sujeito a uma decisão exclusivamente automatizada, incluindo aí, na ideia de decisão exclusivamente automatizada, a construção de perfis, o profiling, o perfilamento, né, que venha a produzir algum tipo de efeito negativo na esfera jurídica desse titular, ou que afete esse titular de forma significativa. E aqui o artigo 22 faz menção, ainda que não de forma expressa, mas se refere basicamente a uma ponderação que vai ser realizada entre o benefício da tecnologia, da tomada de decisão autônoma, e a necessária proteção, tutela, promoção de direitos fundamentais. Tá? Então vejam, pela leitura, né, e aí eu vou ser um pouco literal mesmo, né, pela leitura do artigo 22, a gente identifica que não há o reconhecimento expresso de um direito à explicação, mas existe o direito à não sujeição. Ou seja, se reconhece a existência de sistemas que tomam decisões autonomamente, e se reconhece o direito de um titular de dados que tem esses dados tratados e decisões tomadas com base nesses dados de forma autônoma, de não se sujeitar a esse processo de decisão, esse processo decisório. Tá? E esse não ficar sujeito, né, traz algumas consequências, né?
ou melhor dizendo, alguns elementos que vão constituir esse direito de não estar sujeito a uma decisão. E aí onde é que a gente vai beber, né, para entender um pouco a interpretação que é dada ao artigo 22, é justamente não no corpo do regulamento, né, normativo do regulamento, mas nos considerandos, que são indicações de interpretação da própria lei. Né? Então, o considerando de qualquer normativa é sempre um indicativo pelo legislador de como aquela norma deverá ser interpretada. Então, vejam, na normativa propriamente, não existe o reconhecimento de um direito à explicação, mas no considerando número 71 do GDPR, existe o reconhecimento da necessidade de se explicar uma tomada de decisão autônoma. Né? Então, quais seriam, então, os elementos previstos no considerando 71 para que haja o exercício de um direito à explicação por um titular de dados? Primeiro, a existência de um tratamento automatizado, né, de dados, ou seja, imputa dados como resultado uma tomada de decisão. Então, a existência de um tratamento automatizado, o reconhecimento de que uma pessoa humana não é obrigada a se sujeitar a essa tomada de decisão, ou seja, ela pode se opor a essa tomada de decisão, é o que a gente chamaria de direito à oposição, também previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. O direito à oposição é quando essa tomada de decisão, considerando os aspectos pessoais do titular de dados pessoais, vem a produzir efeitos jurídicos que atentem contra interesses pessoais, sejam eles de natureza existencial ou patrimonial, afetando, portanto, a esfera de proteção daquela pessoa humana. Tá? Então, o próprio considerando 71 traz alguns exemplos de situações, né, que afetariam significativamente, ou que poderiam afetar significativamente o titular de dados. E traz, obviamente, né, uma descrição não taxativa, né, mas que são situações corriqueiras que a gente verifica no cotidiano, como, por exemplo, a perfilação que identifica desempenho profissional, que identifica a situação econômica. Por exemplo, a gente já tem no Brasil, já desde 2014, o reconhecimento, né, na lei do cadastro positivo, da possibilidade de utilização, né, de score de crédito, para que automaticamente se identifique uma pontuação para aquele sujeito, né, que vai ser considerado como viável, pagador ou não, né? Perfilamento que considere, por exemplo, elementos relacionados à saúde, preferências ou interesses pessoais, né? Netflix, Apple Tunes, enfim. Comportamento, a localização e deslocamentos, né? Ou deslocações, como dizem os portugueses, essa tradução portuguesa do GDPR. Tá? Então, esses são alguns exemplos em que a gente teria a possível decisão autonomamente tomada, realizada, tá? Com impactos significantes ao titular de dados quando, né, esse tratamento for automatizado. Tá? E aí, considerando o fato de que o GDPR reconhece um direito à não sujeição, é um direito negativo, né, o direito de não se submeter, né, esse direito é um direito que a gente poderia chamar de um direito potestativo propriamente, né? O direito do sujeito não submeter a um tratamento. Como consequência, né, o direito de não submeter reconhece um direito a se opor a um tratamento quando, né, tiver como consequência daquelas situações que eu acabei de apresentar. E aí essa ideia da explicação, ela vai cair num debate importantíssimo trazido por Kaminsky em 2019, que é o chamado devido processo algorítmico. O devido processo algorítmico, e eu usei a expressão due process, porque de fato é uma apreensão do due process procedimental, né?
O devido processo algoritmo significaria, né, na aplicação, numa aplicação prática, concreta, significaria que um sujeito que teve seus dados tratados e, com o tratamento desses dados, tomou-se uma decisão autônoma, né, que vai impactar sobremaneira, né, um interesse próprio, né, esse sujeito ele tem o direito, né, quando se opõe a esse tratamento, ele tem direito ao que o Kaminski chamou de devido processo algorítmico. O que significa dizer que esse sujeito ele tem o direito de requerer uma intervenção humana através de, por exemplo, né, um direito de revisão da decisão que foi tomada. Ele tem o direito de ele próprio, titular de dados, se explicar, ou seja, ele manifestar o ponto de vista dele no que diz respeito à tomada de decisão, da discordância, né, da tomada de decisão que foi realizada. Ele tem o direito de contestar a decisão, né, num sentido não ativo, né, mas de simplesmente reconhecer que aquela decisão ela não é uma decisão que foi tomada de maneira correta, e ele tem, por fim, o direito de obter uma explicação sobre a decisão tomada. Então, o direito à explicação ele seria um elemento que compõe esse devido processo algorítmico, né? Antes, então, né, o compondo esse devido processo algorítmico, a gente tem a explicação, mas a gente tem outras possibilidades além da explicação que eu acabei de mencionar para vocês, né? E na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu estou prestando, Alisson, atenção aqui no relógio, eu não vou ultrapassar o tempo que eu combinei com o Bolzan, tá bom? Na Lei Geral de Travou aí ou foi só para mim? Travou para mim também. da Lei Geral de Proteção de Dados. Voltou. Eu caí? Não, voltou. Voltou quando a senhora estava falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados mesmo. Mas já voltou. Vocês preferem que eu entre pelo celular, então? Não, agora voltou. Tava tranquilo, foi só uma intermitência mesmo, mas já... Ah, entendi. Foi um soluço. Tá. Foi. Tá bom. Então, tá bom. Então, no artigo 20, o artigo 20 é indicado, da Lei Geral, é indicado como o artigo que reconheceria o chamado direito à explicação na Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês me permitem, eu vou ler rapidamente aqui o texto, para depois a gente identificar esses elementos que eu trouxe aqui no slide, tá? O artigo 20 diz o seguinte: o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Então, a redação é bastante semelhante, do artigo 20 é bastante semelhante à do artigo 22 do GDPR, e o artigo 20 ele reconhece, enquanto o artigo 22, né, ele reconhece o direito à não submissão, o artigo 20 ele reconhece o direito à revisão, né? Então a técnica legislativa foi um pouco diversa, né? O GDPR fala direito do sujeito de não se submeter e a Lei Geral de Proteção de Dados fala do direito do sujeito de solicitar a revisão, tá? Antes da medida provisória de 2019, que alterou o Marco Civil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, existia a exigência de que essa revisão fosse realizada por uma pessoa natural. Foi vetada essa parte do artigo 20 e essa solicitação ela pode ser requerida frente a uma outra máquina, né? Então, uma máquina explicando como outra máquina tomou uma decisão ou até mesmo por uma instituição, pessoa jurídica, que vai realizar esse processo de revisão. Então, veja, essa revisão ela vai ser baseada sempre que a gente tiver uma decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado. Tá? Então, a decisão ela não é automatizada. O tratamento dos dados é que é
é automatizado, e esse tratamento de dados automatizado é que leva à decisão, tá? Exclusiva, com base nesse tratamento, né? E da mesma forma que no GDPR, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem essa consideração, né, de que o processo de revisão, o pedido de revisão dessa decisão deve ser fundamentado no fato de que a decisão afeta o interesse personalíssimo do titular de dados e que eventualmente venha a atingir algum aspecto da personalidade daquele titular. Os elementos, né, depois quando a gente analisa o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 20, né, a gente consegue encontrar os elementos que vão compor esse eventual direito à explicação previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o parágrafo 1º estabelece, né, alguns critérios, né, para o exercício, né, para a explicação realizada por meio do agente de tratamento de dados, né? Então, identifica a necessidade de que o agente que tratou os dados e a tomada de decisão automatizada, né, é necessário que haja informações claras e adequadas sobre o procedimento, né? A indicação dos critérios que foram utilizados, né, nesses procedimentos de tomada de decisão, e tem lá uma virgulinha, que é a virgulinha que é a pulga atrás da orelha, que vai dar muito trabalho na interpretação, que é a exceção do segredo comercial e industrial. Então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 20 é que o sujeito que se opõe, né, que requer a revisão da decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, ele tem o direito a uma informação clara e adequada, ele tem o direito a reconhecer ou ser informado dos critérios e procedimentos utilizados, desde que não haja aí uma interferência ou uma violação no segredo comercial e industrial do agente de tratamento de dados pessoais. E esse critério ele é importante pelo seguinte, né? A gente já antevê, né, o segredo comercial e industrial é uma cláusula geral, ela vai ser, na verdade não existe um conceito próprio de segredo comercial e industrial, e o que a gente já vislumbra é a possibilidade dessa cláusula ser usada como um super trunfo pelos agentes de tratamento de dados para que eles evitem indicar ao titular de dados pessoais o procedimento, os critérios e que foram utilizados naquela tomada de decisão autônoma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa exceção do segredo comercial e industrial para evitar qualquer tipo de abusividade por parte do agente de tratamento de dados pessoais, tá? E o parágrafo 2º estabelece, do artigo 20, estabelece ali uma regra específica, né, que se refere ao descumprimento, né, ou ao não cumprimento do direito do dever, né, de explicar-se, né, o controlador exige, né, que esse controlador, se ele argumenta que ele não pode informar dos critérios e dos procedimentos utilizados na tomada de decisão autônoma, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderia realizar aí uma auditoria para verificação de aspectos discriminatórios utilizados naquela tomada de decisão autônoma que eventualmente poderia violar o princípio da igualdade ou outros direitos de natureza fundamental. Então, esse parágrafo 2º, ele ainda não está, né, regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas ele é de extrema importância porque ele dá uma carta branca, na verdade, ele concede ao agente de tratamento o direito de não se explicar se estiver respaldado nesse segredo comercial e industrial. Mas, ao mesmo tempo, a própria autoridade nacional poderia requerer a realização dessa auditoria dentro do sistema de inteligência artificial que decide por si só. Tá? O que a gente verifica na prática, né, é que ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados não tenha, né, mencionado expressamente o direito à explicação
como um direito reconhecido ao titular de dados, a gente reconhece que esse direito ele poderia ser um direito instrumental, procedimental, né? Ou seja, o direito à explicação é um direito que permite ao titular de dados o livre acesso ou um acesso facilitado, né, às informações que se relacionam ao tratamento dos dados pessoais, como, por exemplo, qual a finalidade do tratamento, como o tratamento foi, como se deu esse tratamento, quais são os direitos do titular de dados, inclusive relacionados à confirmação da existência desse tratamento e ao próprio acesso aos dados pessoais que foram utilizados para a tomada de decisão automatizada. Tá? Vou dar um exemplo também banal. Uma pessoa que tem negado por um sistema de inteligência artificial que decide autonomamente, sem interferência humana, a respeito da concessão de um crédito, então esse sujeito teve negada a concessão de um determinado crédito por um computador, tá? Entre aspas, tá? Sem interferência humana. Esse sujeito que teve negado o direito ao crédito, ou teve reduzida a sua capacidade né, de receber aquele determinado crédito, ele tem o direito de acessar quais foram os dados pessoais que foram utilizados na tomada de decisão. Então, a gente poderia dizer que o acesso a esses dados poderia ser reconhecido, né, por esse direito instrumental que a gente chamaria de direito à explicação. E aí, só para dar fazer um parênteses muito rápido, né, a Apple foi denunciada há algum tempo atrás sobre o uso de dados pessoais na tomada de decisão autônoma, exatamente nessa questão do crédito, né, por conta de um caso bastante singelo. Um casal, né, que utilizava o mesmo método de pagamento da Apple Pay, a mulher e o homem com as mesmas condições financeiras. Na verdade, a mulher até tinha uma condição financeira mais adequada, vamos dizer assim, do que o marido dela, né? E ela teve o limite do cartão de crédito dela, né, vinculado à conta da Apple Pay. Quando ela pediu um aumento desse limite, ela teve um aumento reduzido em comparação com o aumento que o marido recebeu. Então, a mulher recebeu $1.000 de aumento de crédito, o marido recebeu $5.000. Tá? Era uma coisa realmente discrepante. Né? Nesse caso, a mulher, a decisão foi tomada unicamente com base no tratamento automatizado daquele dado, provavelmente considerando o gênero, muito provavelmente, e ali a gente está diante de uma situação que a mulher, por exemplo, teria o direito de acessar quais foram os dados utilizados pelo sistema autônomo para a tomada daquela decisão. Então, esse é um exemplo de um direito instrumental, direito à explicação como um direito instrumental para o exercício de outros direitos. Tá? E só para terminar, Alisson, se você me permitir mais uns 2 minutos, né, como é que a gente pode, na prática, né, Professora, fica à vontade, aí o tempo é seu, pode ficar tranquilo, está todo mundo adorando aqui, então tá tome bom. o tempo necessário. Então, são só mais 2 slides rapidinho, e aí a gente... 3 Ok, slides rapidinho. como disse o Alisson, é tudo contigo, nós estamos aqui só aprendendo. Maravilha. Beleza, então, mas eu prometo que eu não vou tomar a noite toda, não. Mas vamos lá, na prática, como é que funcionaria, então, a aplicação desse chamado direito à explicação, né? Eu vou botar o direito à explicação entre várias aspas, porque realmente a gente utiliza esse termo, né? Como a gente utiliza direito ao esquecimento, internet das coisas, pornografia de vingança, que é um termo que colou, mas que não necessariamente significa exatamente aquilo que ele pretende, tá? Então, como é que a gente faz essa aplicação prática, né, do direito à explicação? Através do que a gente denominou, a professora Isabela Freihoff, que é minha aluna, orientanda de doutorado, e que tem artigos maravilhosos escritos sobre direito à explicação, depois eu posso indicar, é o que ela denominou de governança binária. É uma governança de dados ex ante, então antes da aplicação do sistema de tomada de decisão autônoma, e ex post depois, né? Considerando aquele artigo que foi escrito, que eu indiquei lá no início, pelo Floridi, pelo Milton Stade e pela Watcher.
Tá? Então, ex ante, como é que a gente vai reconhecer essa possibilidade de direito à explicação? Através de 2 instrumentos, né? O chamado relatório de impacto e os chamados códigos de conduta e de boas práticas e governança. O que faz um relatório de impacto? E aí nós temos 2 relatórios possíveis, né? Que ficariam, portanto, a cargo daquele que é o agente de tratamento de dados realizar, né? Redigir. Um primeiro relatório de impacto é o relatório de impacto na aplicação da inteligência artificial, em que o próprio controlador, o próprio agente de tratamento, vai identificar quais são os riscos inerentes à tomada de decisão, ao tratamento automatizado e à tomada de decisão autônoma. Tá? Ele vai identificar, principalmente, quais são os riscos relacionados aos direitos fundamentais da pessoa humana. Tá? O segundo relatório de impacto é um relatório de proteção, de impacto à proteção de dados, que não é obrigatório, mas é altamente recomendável, em que o agente de tratamento vai identificar quais são os riscos relacionados de segurança, de informação, enfim, relacionados à manutenção daquela determinada base de dados pessoais. Tá? É importante também, né, comentar que tanto a estratégia brasileira de inteligência artificial recém-proposta, quanto a proposta de regulamentação da inteligência artificial na Europa, utilizam esses 2 critérios, né, o relatório de impacto e os códigos de conduta, como instrumentos necessários para atender, né, a utilização ética, vamos colocar dessa forma mais ampla possível, da aplicação da inteligência artificial. Então, o relatório de impacto seria uma forma do próprio sujeito que aplica um sistema de inteligência artificial reconhecer antecipadamente os riscos relacionados à tomada de decisão autônoma. Tá? Um outro instrumento utilizado, recomendado certamente, é a promoção e a redação de códigos de conduta e de boas práticas, né, que estabeleceriam determinados padrões para o tratamento de dados e para a decisão, a aplicação da IA e a decisão autonomamente tomada. Né? Então, aqui, esse código de conduta, esse código de boas práticas, ele já reconheceria antecipadamente quais são os processos, os dados, se existe ou não, né? Na verdade, recomendando a interferência humana nas decisões, né? Nos processos automatizados, e principalmente, isso aí é algo que a gente não é inescapável hoje em dia, principalmente o reconhecimento dos chamados princípios éticos, ética aqui, várias aspas, tá? Os princípios éticos aplicados à inteligência artificial. Por que são várias aspas? Porque não são princípios e não são éticos, na verdade são valores, muitas das vezes corporativos, né, que vão ser aplicados aos guias aos códigos de conduta de um determinado agente de tratamento de dados e que tem um impacto gigantesco reputacional. Então, se você, como agente de tratamento, utiliza um sistema de inteligência artificial e se você quer ter reconhecida a sua capacidade, né, em trazer transparência e confiabilidade no sistema, tanto melhor para você, você vai ganhar dinheiro se você trouxer essa confiança. Então, por isso que eu digo que não é nem princípio nem ético, na verdade é um valor que vai ser embutido na atividade empresarial, na grande maioria das vezes, e que vai ser, lá na frente, de alguma forma, vai retornar em benefício financeiro para a própria empresa. E aí, esses princípios éticos, né, que a gente chama de Fast Track Principles, a gente não, né? Os estudiosos do Alan Turing Institute, da Oxford University, eles trazem essa ideia dos Fast Track Principles, né? Que seriam os princípios da equidade, da prestação de contas, da transparência e da sustentabilidade, que seriam princípios que seriam reconhecidos como princípios como valores que deveriam ser seguidos por todos aqueles que desenvolvem
sistemas de inteligência artificial com tomada de decisão autônoma, para que haja, com base nesses princípios, uma certa limitação na atividade desenvolvida por esses atores, para que não houvesse qualquer tipo de decisão que seja discriminatória, que haja transparência nos processos, e com essa transparência que se torne possível a auditabilidade desses sistemas, ao mesmo tempo que seja possível também, né, que esses sistemas, né, sejam sensíveis às realidades sociais, né, sustentabilidade tem a ver com isso, enfim, então não são princípios éticos, mas são valores que devem ser seguidos por esses agentes que desenvolvem sistemas de inteligência artificial com tomada de decisão autônoma, até para fazer frente à explicação, à informação ao titular de dados de como se deu essa tomada de decisão. Por fim, a gente está falando do ex ante, né? O ex post, né? O direito à explicação num segundo momento, diria respeito a 3 processos, né? O primeiro deles, que já é amplamente estudado, é a utilização cada vez mais amplificada dos métodos de interpretação e explicação de machine learning. Tá? Não vai dar tempo de explicar essa explicação, não vai dar tempo de falar sobre isso, mas basicamente o que a gente tem hoje é o desenvolvimento cada vez maior de inteligência artificial explicável, que permitiria, portanto, a auditoria, o que o Frank Pasquale chama de transparência qualificada, né, e a possibilidade de, por meio dessa transparência qualificada, se auditar propriamente plataformas digitais. E, por fim, finalizando mesmo, a gente tem como uma forma de permitir a explicação no momento em que o processo de tomada de decisão já foi realizado, é a aplicação dos chamados Model Cards. Não sei se vocês já viram o Model Card. Model Card, basicamente, o que ele faz é, através de modelos, identificar, tentar explicar ao usuário de um sistema, ao titular de um dado que está sendo tratado, por exemplo, como se deu aquele processo explicativo. Então, se você me permite rapidinho, Alisson, se você clicar aqui no Model Cards, não sei se vocês estão vendo a minha tela do Google, ou vocês estão vendo outra... Estamos vendo a tela do Google, sim, tem uma bolinha de tênis. Uma bolinha de tênis? Isso aqui é um Model Card, tá? Esse Model Card, ele vai identificar um objeto. Então, se eu for aqui embaixo, por exemplo, se tiver... Pô, não está rodando aqui. Se eu vier aqui embaixo, tem Test Your Own Images, teste as suas imagens, né? Então, se eu pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem, eu não queria usar uma imagem de uma pessoa, mas vamos lá, não tá gravando, né? Tá bom não usar a imagem de uma pessoa. Eu ia botar uma imagem de uma pessoa, deixa eu ver se tem uma imagem de uma pessoa minha. Eu vou botar, tá? Paula Moura, você me perdoa. É uma professora do Departamento de Direito da PUC. Então, se eu uso aqui uma foto da Paula, a consequência vai ser a identificação de 3 objetos. O primeiro objeto é uma pessoa, o segundo é um colar e o terceiro é um top, né, uma camisa. Tá? E o score identifica resultados que são esperados e comparados. Então, esses resultados são esperados? Sim ou não? Né? Então, dá um feedback para a gente aprimorar nosso sistema de tomada de decisão. Então, vejam, a gente tem aqui um ótimo exemplo do que é um Model Card e de como, né, se dá aí a possibilidade de explicação com base numa metodologia já bastante desenvolvida. Tá? Então, gente, essas eram as minhas... Deixa eu ver se eu tenho mais aqui um slidezinho para não matar vocês do coração não, é só um obrigada mesmo. Essas eram as minhas palavras aí. Certamente a gente tem debate pra caramba para falar desse tema aí. Obrigada, Alisson, obrigada, Rosan. Muito legal, Caitlin. Uma ótima explanação, foi muita coisa, anotando aqui, pensando também e tal. Mas eu vi que tem uma série de perguntas, né, Alisson, aqui no chat, aproveitar o pessoal que está nos acompanhando aqui.
Tem sim. O senhor quer que eu repasse? Eu acho que se a professora Caitlin se disponibiliza algumas que possa responder, nós podemos passar, né? Aproveitar os parceiros nossos aqui, depois eu deixo as minhas para conversar com ela depois. Estou disponível, Alisson. Então vamos lá. Primeira, a Ana Lúcia está perguntando aqui, professora Caitlin, boa noite. Seria possível afirmar que o direito à explicação poderia ser usado para identificar o viés cognitivo que embasou a decisão automatizada? Pois é, a ideia é justamente essa. A ideia é minimizar riscos a direitos fundamentais, ao exercício de direitos fundamentais, identificando situações que possam ser, porventura, discriminatórias, né? Então, exemplo bobo, né? Bobo mais ou menos, mas um exemplo, né? O Google Tradutor, ele corrigiu há pouco tempo o sistema deles de tradução automática. Como é que funcionava o Google Tradutor antes dessa correção? Enfim, que pode ser involuntário, ninguém está dizendo que é voluntário. Funcionava utilizando a língua inglesa como o padrão. E a língua inglesa, como todos nós sabemos, ela é neutra em termos de gênero. Então, quando, por exemplo, se pedia a tradução do termo the doctor, né, essa tradução automaticamente para línguas latinas era traduzida para o gênero masculino. Então, era o médico. E quando a gente utilizava para a tradução, por exemplo, the nurse, a tradução automaticamente para a língua latina identificava o gênero feminino. Então, era a enfermeira. E assim sucessivamente, o que já determina um viés relacionado não só ao input dessa base de dados, mas também a um viés cognitivo e a um viés que tem um impacto social relevante, porque existe aí uma determinação por um sistema automatizado de quais são os resultados esperados. Então, o médico é homem e enfermeira é mulher, né? Então, você já encaixa em determinados quadradinhos aquelas categorias. Claro, esse é um exemplo que traz impactos aos direitos fundamentais mínimos. Tá? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no uso de Google Imagens que identifica homens negros como gorilas, a gente tem um impacto a uma categoria inteira de pessoas, né, que vão ter aí, sem dúvida nenhuma, violações aos seus direitos fundamentais. Então, o viés cognitivo, ele vai ser, ele certamente será identificado a partir do momento em que for explicável ou for informado ao sujeito como se deu o procedimento para se alcançar aquele determinado resultado. Então, o viés vem daí, sem dúvida alguma. Tem o Carlos aqui está problematizando uma questão que como é que fica esse direito à explicação diante da opacidade dos algoritmos? E eu já vou emendar aqui com uma da Thales, deve ser Thales. A senhora não entende que o direito à explicação, revisão previsto no artigo 20, sem intervenção humana, não fere o princípio do contraditório e ampla defesa nos casos em que há discrição na tomada da decisão? Eita, duas perguntas difíceis, né? Então, vamos lá. A opacidade de algoritmo, Carlos, é algo que estão querendo vender para a gente, né? O algoritmo, brincadeiras à parte, mas o algoritmo, ele é explicável, né? A fórmula matemática é conhecida, né? Agora, um sistema de inteligência artificial que se autorreproduz, né? E ele próprio vai criando, né, determinadas regras próprias, aí de fato a gente tem uma opacidade. Mas esses sistemas, eles são pouco desenvolvidos e pouco aplicáveis, verdadeiramente. Então, a ideia da opacidade, né, do Frank Pasquale, né, do The Black Box Society, né, ela é ultrapassável na medida em que esses processos de tomada de decisão se tornam transparentes, ainda que não integralmente transparentes, pelo menos a identificação dos dados que foram utilizados pelo sistema
e do percentual de importância, por exemplo, que esses dados foram levados em consideração, né, esse percentual para a tomada de decisão, isso já é suficiente para a gente dar transparência, tirar um pouco do que a gente chama de opacidade dos algoritmos. Os algoritmos não são necessariamente opacos, né? A aplicação deles é que vai eventualmente trazer essa opacidade, né? Tales, o direito à explicação feriria o princípio do contraditório? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá? No momento em que existe uma descrição, né? Então, no momento em que existe, veja se é isso que você quis dizer, no momento em que ao titular de dados ou à sociedade de uma forma geral são descritos os passos para a tomada de decisão, aí o direito à explicação perde esse objeto, né? Você não tem um objeto propriamente. A explicação ela só se faz necessária como instrumento ou para a oposição ao tratamento ou para o pedido de revisão da decisão, ou até mesmo, né, a oposição no sentido de não se sujeitar a essa decisão. Então, se foi isso que você quis perguntar exatamente, então a gente não estaria diante de uma violação do princípio do contraditório, a gente estaria diante, muito pelo contrário, né, da realização desse princípio. Mas eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Thales. Tem uma pergunta aqui, a pessoa está querendo saber como efetivamente, Renato, como efetivamente diferenciar o direito à informação do direito à explicação, e uma outra da Natane, quais os possíveis impactos de não obrigatoriedade da revisão humana de decisões automatizadas de grupos minoritários, pretos, trans, analfabetos e deficientes. Quais são os maiores desafios nesse sentido? Impacto da não obrigatoriedade. Pergunta de duas pessoas queridas. Então, vamos começar pelo Renato, para depois passar para a Natane. Como diferenciar direito à informação do direito à explicação? Essa é a hipótese da sua tese. Então, quem tem que responder é você, Renato, não eu. Mas brincadeiras à parte, a gente está... o direito à informação, e esse é o debate, né? O direito à explicação seria um direito instrumental à informação, ao acesso à informação. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como diferenciar a informação da explicação? A explicação forma também, né? O direito à informação, o direito ao acesso a determinada informação se confunde, sem dúvida nenhuma, no direito à explicação. Agora, como é que a gente poderia fazer uma distinção bonita no sumário da sua tese? Assim, a informação... gente, o Renato é um querido, tá? Por isso que eu estou brincando com ele. A gente poderia pensar no seguinte, que o direito à explicação, ele se refere muito mais a uma análise procedimental e o direito à informação ou acesso à informação ao conteúdo, à substância. Então, a gente poderia... Isso aqui juro por Deus, pensando agora e dando pitaco, tá, Renato? O direito à informação, o direito de acesso à informação como algo, né, um direito que concederia a substância, né, o conhecimento do que é substancial, e o direito à explicação, o conhecimento do procedimento. Tá? Não sei se eu te ajudei, Renato. E aí, respondendo a Natane, também outra querida, Natane, né? Os grupos minoritários são afetados diretamente pelo desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e com decisões automatizadas no momento que eles são subrepresentados nas bases de dados, né? E essa subrepresentação ela é derivada necessariamente também de uma subrepresentação na base, derivação direta da subrepresentação dos programadores, né? Das pessoas que estão na ponta e que realizam, né? Que alimentam bases de dados e que realizam, né?
procedimentos propriamente de programação. Então, essa não obrigatoriedade da revisão humana, né, ela pode sim atingir os grupos minoritários, mas a gente tem que lembrar que esses grupos minoritários, eles têm o direito de acessar os dados que foram utilizados para uma determinada tomada de decisão. Mas vejam, isso é um direito que pode ser atuado, né, tanto individualmente como coletivamente. Então, a coletividade ela vai fazer muita diferença nesse momento, né, na identificação de vulnerabilidades e na necessidade da proteção dessas vulnerabilidades que vão ser, sem dúvida nenhuma, excluídas, né, de determinados processos na tomada de decisão. Mas esse é um ótimo papo, né, Natânia? Que a gente já conversa sobre isso há um tempo. Há mais duas aqui, mas eu queria inicialmente agradecer ao Renato, já aprendi a técnica aqui, agora já sei como vou resolver a minha tese. Brincadeira. Muito bem. Ana Lúcia está perguntando, professora, o direito à explicação exige que a decisão automatizada tenha atingido direitos do interessado ou caberia alguma espécie de utilização desse direito de forma preventiva? E já vou emendar também com a pergunta da Karina, que pergunta se, ela diz o seguinte, professora, nota-se que os valores são definidos pela corporação que aplica a inteligência artificial. Me parece que esse nível ético passa a ser quase dependente da ética de seus gestores. E qual sua visão sobre o que precisa melhorar nesse sentido? Eu vou começar respondendo a pergunta da Karina, porque, olha só, eu sempre busco responder a seguinte pergunta: a quem interessa? Né? A quem que interessa que a gente tenha cada vez mais um debate sobre a regulação da inteligência artificial por princípios éticos? Interessa para alguém. Quem que se interessa por isso e por que é tão importante esse debate? De fato, quem aplica, né, ao sistema, essa aplicação de princípios é de dentro para dentro. É do próprio desenvolvedor do sistema que toma decisões autonomamente, é a ele, né, ele que vai desenvolver, ele que vai aplicar, ele que vai fiscalizar, auditar esses processos embasados nesses princípios. Tá? Agora, não é tão do mal assim, Karina, porque existe uma fiscalização social e corporativa em relação à aplicação e ao segmento desses princípios. Então, isso fica bastante evidenciado, por exemplo, em declarações principiológicas assinadas por grandes, multissetorialmente, né? Desde declaração, princípios de Asilomar, declaração de direitos de Toronto, enfim, que identificam princípios que a OCDE, a própria Declaração de Princípios da OCDE, né, que identificam determinados esses princípios mínimos, né, e aí no caso pode ser o FAST mesmo, do Alan Turing Institute, né, que determina uma conduta, um procedimento de conduta por todos aqueles que atuam dentro daquele determinado mercado. Então vamos pensar, né, que o Google ele resolve, né, nesse nível ético, resolve que não vai seguir nenhum desses princípios de transparência, de sustentabilidade, de prestação de contas e de equidade. O que vai acontecer do ponto de vista econômico, né, e social é que o Google vai morrer, porque outros tomarão lugar e vão fazer surgir na sociedade uma confiabilidade naquele sistema, de que os resultados que aquele sistema vai trazer são resultados que são eticamente, merecem, né, aplausos éticos nesse sentido. Então, eu vejo, né, eu brinco muito com isso, mas é uma brincadeira que eu acho que a gente está nesse caminho, sem dúvida, né? Todo mundo fala de ESG hoje, né? A empresa que atende princípios de direito ambiental, de sustentabilidade, de governança. Daqui a pouco a gente tem o ESG IA.
Ou seja, a ética na inteligência artificial como um elemento de governança corporativa que impacta a reputação daquela empresa. Então, não são os valores éticos dos seus acionistas ou os valores éticos dos seus CEOs, mas é o valor ético de uma sociedade como valor, né, daquela sociedade que importa, que busca transparência e confiabilidade naquele sistema. A outra pergunta, Alisson, Foi da Ana Lúcia, vou pegar Ana ela. Lúcia, peguei aqui, já vi. Se o direito à explicação exige Isso. que a decisão automatizada tenha atingido o direito dos interessados ou caberia alguma espécie de utilização desses direitos de uma forma preventiva. Então, Ana Lúcia, era aquela explicação dos instrumentos, né, do guia, né, de boas práticas, do relatório de impacto ex ante e depois a explicação por meio de inteligência artificial, processamento explicável, né, machine learning explicável, os model cards, enfim. Então, pelo reconhecimento, né, pela letra fria da lei, é necessário como elemento para o exercício do direito, elemento do exercício não da explicação, mas da oposição, né, ou da revisão da decisão, elemento necessário o atingimento de um direito do interessado. Tá? Agora, do ponto de vista preventivo, né, precaucional, e aí eu indico um artigo maravilhoso do Bruno Bioni e da Maria Luciano, que foi publicado no livro que eu coordenei com a Ana Frazão, de Inteligência Artificial e Direito. Bolzão, vou mostrar aqui rapidinho o livro, tá? É só porque esse livro já estava aqui para eu dar para um amigo meu. Nesse livro aqui tem um artigo do Bruno Bioni e da Maria Luciano sobre o princípio da precaução no desenvolvimento de inteligência artificial. Então vale a pena ver, né, ler. Então essa prevenção ela se daria através da adoção desses guias de boas práticas, né? E desses relatórios de impacto. Então, o direito à explicação não estaria sendo exercido por esses guias e por esses relatórios de impacto, mas ele seria, de alguma forma, já minimizado ou dispensado, ou relativamente dispensado, por conta desses instrumentos. Tá? Eu acho que Só um isso. minuto. Professor Bolzan, as perguntas aqui já se encerraram. Não, então, beleza. Que estava aqui ouvindo e pensando uma série de questões aqui interessantes que não só presentes na tua fala, mas que também decorrem dela. Muita coisa que mereceria, talvez, né? E espero que possamos contar, né, com uma nova participação tua aí num outro momento, né, nesses encontros do Cyber Leviatã ou, eventualmente, em uma outra atividade que te possa programar conjuntamente, né? É muito interessante essa questão por conta, né, de uma série de temores, até mesmo, que eu diria que a gente se tem em torno, né, do uso, né, da inteligência artificial e das suas consequências. Né? Então, eu tenho umas questões aqui, mas já não vou avançar o horário também aqui por conta da tua disponibilidade, né? Mas só agradecer, dizer que foi uma satisfação, como eu disse no início, e uma honra tê-la como parceira aqui do Cyber Leviatã, né? Dizer a todos que os nossos encontros serão retomados, né, no dia 4 de agosto, já adiantando aqui, né, antecipando, no dia 4 nós teremos o Jorge Abud, né, da PUC São Paulo, e o Ricardo Campos, direto da Alemanha, que vão fazer uma dupla aqui para falar com a gente sobre um tema que ainda está sendo definido com eles. Mas então já fica o convite, né, antecipado. Depois seguiremos na mesma prática que nós adotamos nesse semestre, que é um encontro a cada 15 dias, né, em princípio. Então, já fica, né, como eu disse, o nosso chamamento aqui a todos e a todas que têm um interesse, né, nessas temáticas. E meu agradecimento, né, reiterado a Caitlin por estar
disponível aqui para a gente, por ter nos brindado com essa fala maravilhosa. Acho que trouxe uma série de questões, e eu acho que com isso nós encerramos, vamos dizer assim, esse primeiro momento de 2021, né, do Cyber Leviatã, dessa atividade do Cyber Leviatã, que são, né, os encontros do Cyber Leviatã, com chave de ouro, como já era esperado, né. Tivemos uma experiência, acho que muito significativa ao longo de todo o semestre, né. Todas as falas, todos os participantes, né, trouxeram questões importantes, né, e contribuíram assim para que, né, nos mais variados aspectos se pudesse avançar na discussão e no estudo sobre as relações entre direito e tecnologia. Então, que fica meu abraço, meu agradecimento, né, meu convite, né, nosso convite aqui também, e eu também já aproveito para agradecer aqui a todos, né, os nossos membros do Cyber, né? O Alisson, que é o nosso âncora, né, já está se profissionalizando nisso, né? O Bruno, a Tainá, a Raíssa, a Adriana, que não está aqui porque está com a Beatriz nos braços, né, que nasceu essa semana, também. A professora Edilene, que também é nossa parceiraça do Cyber. Então, agradecer a todos pelo... Não esqueci ninguém, né, Alisson? Alisson, sou campeão de esquecer alguém, né? Então... Não, a Tainá, você falou? Falei a Tainá. Então... Né, e dizer que é uma satisfação contar com vocês aí para que a gente possa dar cabo desse nosso projeto. Né? Então, um grande abraço, beijos a todos, né, cuidem-se, né, que agosto promete aqui no Cyber. Maravilha, boa noite. Bolzan. Obrigada, boa noite, professora. obrigada, viu? Parabéns. Beijo para vocês. Obrigado. Beijo, Caitlin. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.